Amém. Aleluia, Senhor. Amém. Glória a Deus. Graças e glórias nós damos ao teu nome, Senhor Deus. Pai, olhe para nós, Senhor, olhe nossa família. Veja, Senhor, a família inteira reunida, Senhor Deus, representada por uma pessoa de cada casa praticamente, Senhor. Aqueles que não puderam estar, meu Deus, visita também nessa noite. Toca os corações para que a gente venha ser cada vez mais unido, Senhor, cada vez mais buscar o teu nome, buscar a tua face, querer mais de ti e estar na tua presença. Senhor Deus, Pai, nesse momento nós entregamos nas tuas mãos a nossa vida, Senhor, entregamos a ti, consagramos a ti o que somos e o que temos também nessa terra, porque tudo pertence a ti, Senhor. Tu és o dono do ouro, da prata, tu és o nosso Deus, Senhor, nossa torre segura. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos perdão agora pelos nossos pecados. Nos dê um abraço de perdão, Senhor Deus, em nome de Jesus. Coloca nas nossas cabeças hoje, nas nossas mentes, no nosso coração, Senhor Deus, a fome e a sede pela tua palavra, querer entender mais de ti, receber da tua palavra. Porque nós sabemos que a tua palavra ela não volta vazia, Senhor Deus. Há sempre crescimento espiritual, há sempre quebra de maldição, há sempre grilhões quebrados, Senhor. Há sempre uma guerra espiritual que teus anjos guerreiam a nosso favor. Por isso, nessa noite, nós te pedimos, acampa teus anjos ao nosso redor. Visita, Senhor Deus, e coloca teus anjos na casa das pessoas da nossa família, Senhor Deus, e toda a família dessa pessoa que a gente vai falando, Senhor. Na família da tia Tereza, da tia Seneca, da Dindinha, da mamãe, do tio Miruz, do tio João, da tia Ilka, da tia Icléa, do tio Luzmário, do tio Nilton, da Renata, da Carliane, Senhor, da Tainá. Em nome de Jesus, meu Deus, coloca todos nós debaixo das tuas asas, Senhor, que são poderosas, meu Pai, em nome de Jesus. Nós te pedimos também pela vida das pessoas que estão e se encontram enfermas ainda, Senhor, para que tu venhas estar dando livramento, Senhor Deus, prolongando os dias dela na terra, Senhor, em nome de Jesus. Olha a vida da Léa, Senhor, do Leandro, da doutora Rita, meu Deus, do Riquelme, do José de Ribamar, da Tainá, do bebezinho dela, Senhor, do vovô João, da vovó Maria, da tia Carminha, Senhor Deus, da Holandira, do Mário Luiz, da Valquíria, Senhor. Olha essa perna da Valquíria, não deixa, meu Deus, infeccionar, Senhor, nem granguenar nada, Senhor Deus, em nome de Jesus. Te pedimos também pela vida da dona Segunda também, que veio para São Luís, passando mal. Toma nas tuas mãos essas pessoas, Senhor, nós te apresentamos e que tu venha estar fazendo algo diferente na vida delas todas. Também nesse momento, a gente te agradece por aqueles que colocamos o nome no caderno, Senhor Deus, e que já estão bons e curados para a honra e glória do Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Deus. Muito obrigada. Seja conosco. Toma a boca do Joaquim agora, Pai, em nome de Jesus, e que ele venha estar trazendo a tua palavra, que ela seja viva e eficaz na nossa vida, como diz a tua palavra, né? Amém. Em nome de Jesus, amém. 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 Hoje a gente começa com os aprendizados dos livros da Bíblia, né? A gente começa hoje com os Atos dos Apóstolos, né, no capítulo 1. Quem tiver a Bíblia aí e quiser ir acompanhando. A gente começa hoje falando desse livro, né? Dos ensinamentos que ele nos traz. E aí é bom trazer aqui o que é esse livro, por quem ele foi escrito, né? Então, assim, ele foi escrito por Lucas, né? E a princípio Lucas ali era um médico que foi enviado por Teófilo, né? Lucas não era um apóstolo, mas sim ele diz aqui que era um médico, né? Que foi enviado por Teófilo, que era um homem ali que buscava também entender as obras de Jesus, né? Por isso ele envia Lucas até Jerusalém, Judéia e Galileia para pesquisar sobre Jesus e fazer um registro histórico ali do que Lucas ouviu, do que Lucas viu, do que as pessoas testemunhavam, né? Sobre Jesus e apresentar esses registros para ele mostrar, né? Principalmente para os judeus ali que não acreditavam, né, na existência de Jesus. E vai nos dizer que Atos dos Apóstolos tem esse nome em função de um gênero literário da época, né, que Atos significava dizer grandes feitos de pessoas ou cidades. Então, aqui Atos a gente pode entender que seriam ali os grandes feitos, né, que Jesus e os apóstolos também fizeram ali aqui na Terra, né, podemos dizer assim. E aqui ele também vai nos dizer que o livro foi escrito para mostrar a ação do Espírito Santo na comunidade cristã antiga, né, e narra a ascensão de Jesus, né, a subida de Jesus e os primeiros momentos da igreja antiga de Pedro, né, da igreja primitiva aqui, como ele pode dizer. E vai nos dizer também que aqui narra também a chegada do Espírito Santo, de como ele exerceu uma função primordial no meio da igreja. Então aqui trata muito a questão do Espírito Santo, né, do envio do Espírito Santo, que é o Espírito poderoso para os seus discípulos.
Então, aqui no começo do livro, no versículo 1, Lucas vai dizer: escrevi o primeiro livro, que é o livro de Lucas, né, que está aqui também no Novo Testamento. Lucas vai dizer a Teófilo: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. E aí ele vai nos dizer que depois de ter padecido, né, depois de ter subido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, né, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Então, aqui Lucas ele vai dizer que depois de Jesus ter morrido, ressuscitado, né, ele ainda passou ali 40 dias com seus apóstolos, né, passando ensinamentos e lições. E aí Lucas vai dizer, né, ele vai dizer aqui que Jesus disse a seus apóstolos: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Aqui ele diz que Jesus falou ali para os seus apóstolos para eles não saírem de Jerusalém, mas que eles permanecessem, porque o batismo do Espírito Santo é o batismo ali muito forte, muito forte, né? Então ele diz aqui que João tinha batizado com água, mas o poder do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo, viria sobre ele em alguns dias. E aí, continuando na leitura, ele vai nos dizer que então os que estavam reunidos com Jesus se perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Então, ali, quando Jesus disse que o Espírito Santo viria, eles ficaram ali ansiosos, né? Eles começaram a perguntar quando viria ali e quando iria ser restaurado ali o reino de Israel. E aí, seguindo, Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer os tempos ou as épocas em que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, assim, aqui eles ficaram ali ansiosos para saber quando iria vir esse poder, né? E eles perguntam, e Jesus disse que não cabe a ele, né, saber essa vinda, mas sim a Deus que é soberano e poderoso. Assim também cabe a nós não ficar se perguntando quando Jesus vai voltar, como que vai ser, mas cabe a nós buscarmos essa santidade, o caminho com Deus, para que quando ele vier a gente já esteja preparado. Então, né, assim, mas está perto, já está vindo. Então, assim, não cabe a nós ficar ansioso pela vinda e pela data específica que ele vai vir, mas cabe a nós buscar a Deus, ter intimidade para que quando ele vier, quando ele descer, a gente tenha certeza que a gente vai subir com ele. E aqui vai nos dizer também que depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, né? Então, enquanto ele falava ali aos apóstolos, né, ele foi elevado às alturas, ele foi subindo. À vista deles, e uma nuvem encobriu seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu enquanto Jesus subiu, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus foi levado do meio de vocês para o céu e virá de modo como vocês o viram subir. Então, aqui, esses anjos, né, quando Jesus estava ali subindo, eles ficaram meio que admirados, porque assim, Jesus estava ali entre eles e do nada começou a subir. Eu imagino que eles ficaram espantados, né? Mas aí eles ficaram ali bobos, olhando ali com um olhar fixo aqui, como diz, né, a palavra. Mas aí 2 anjos já aparecem como se ele perguntasse assim: o que vocês estão fazendo aí? Jesus já disse que vai voltar. Então, enquanto ele não volta, vão vocês orar, vão vocês buscar a Deus, para que realmente vocês, quando o Espírito vier, vocês estejam preparados para recebê-lo. Então, foi isso que eles fizeram, né? Então, os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, né? E diz aqui que era um pouco distante, né? E quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam ali os apóstolos, né? E disse que todos estes, né, perseveraram felizes em oração, com mulheres, como Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Então, assim, aqui a gente pode ver que muitas pessoas hoje ainda estão muito à procura de ver algum fenômeno, né, para crer que realmente Jesus vai voltar. Muita gente ainda é ateu hoje, a gente sabe disso. Então, muitas pessoas estão procurando muitas evidências, né, não creem muitas vezes na Bíblia, ou dizem que não creem na existência de Jesus, mas assim, que a gente sempre vem reconhecer essa passagem aqui, que Jesus irá voltar, né, como ele diz. Então, que a gente também não fique aqui olhando para o céu com um olhar fixo, esperando alguma coisa, mas que como os apóstolos ficaram ali a princípio, né, até que foi preciso vir o anjo para dizer: ei, ele vai voltar, mas antes disso vocês também precisam fazer a parte de vocês. É como diz aqui, que eles oraram felizes, né, por saber que Jesus voltaria. Então, assim, não cabe a gente ficar parado esperando a volta de Jesus, mas sim que a gente possa orar cada vez mais, buscar cada vez mais, vai ser mais íntimo de Deus, né?
assim como eles fizeram, continuaram em oração, mesmo sabendo, né, na certeza ali que Jesus iria voltar. E aqui ele vai nos dizer também que naqueles dias Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas. Então, aqui ali em Jerusalém, aqui nesse contexto, era como se já tivesse uma igreja formada ali por Jesus, né? Naquele período ali em que ele ficou. Então, aqui diz que tinham mais ou menos 120 pessoas, né? Era muita gente ali reunida. E ele vai nos dizer que Pedro disse, né? Era como se fosse ali aquela igreja, aquele ministério, estava sendo administrado por Pedro. E Pedro vai dizer, irmão, era necessário que se cumprisse a escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daquele que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério. Ora, esse homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio de todos os seus intestinos, e todos os seus intestinos se derramaram. Então, aqui ele diz sobre Judas, né, o inimigo maligno, que aqui é o período em que o inimigo se desfaz ali como apóstolo, porque ele age totalmente com a iniquidade dele, né? Aqui ele vai nos dizer o seguinte, quando ele trata de Judas, ele vai dizer, portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou em nós, começando no batismo de João até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco, porque Judas se desviou indo para o seu próprio lugar. E aqui também vai dizer sobre a iniquidade, né, que ele seguia a iniquidade, né, e não o que Deus ensinava, como os outros apóstolos seguiam as escrituras de Jesus ali, né, os ensinamentos dos conselhos, como a gente já falou. Então ele foi totalmente contrário a Jesus e por isso ele foi tirado ali do cargo dele, né, como diz aqui. Foi tirado o seu encargo, né, como apóstolo e tinham que substituir. Então eles oraram para Deus, oraram e pediram para que Deus colocasse ali alguém para um novo apóstolo, né? E aí que vem Matias, né? Ele diz aqui que Matias foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Então, assim, hoje, nessa leitura, que a gente pode, assim, tirar dos principais ensinamentos sobre esse poder do Espírito Santo que há em nós, né? Conforme ele diz aqui, o poder do Espírito Santo virá sobre nós. E por meio desse poder que a gente consegue executar todas as coisas que estão para serem feitas, né? O Espírito Santo viria a caminhar com os apóstolos. Assim também o poder do Espírito Santo passa a caminhar com a gente, passa a ser efetivo na nossa vida quando a gente dá liberdade para Deus. E aqui, como a gente vê, eles viram Jesus subindo e logo após o anjo desceu para dizer que realmente ele viria, mas antes disso eles teriam também que orar e continuar em oração, e não ficar ali parados esperando a vinda de Jesus. Então que a gente também não fique precise ver sinal para quê, para crer, o fenômeno para quê, mas que a gente busque a Deus e tenha intimidade para Ele, para que o fenômeno, o sobrenatural de Deus venha acontecer na nossa vida e a gente passar a crer mais ainda nele. Né? Então, assim, outros ensinamentos que ele nos traz aqui é que a promessa de que o Espírito Santo de Deus viria sobre o povo de Deus fortalece e descortina os olhos para a confessão do seu evangelho. Ou seja, aqui o Espírito Santo viria com grande poder, como ele diz, viria ali para batizar. Conforme ele diz aqui, João Batista tinha batizado com águas, mas eles seriam batizados com o poder do Espírito Santo. Então aqui eles seriam ali totalmente pessoas que teriam uma força, seriam fortalecidos e teriam grande poder com eles. Sobretudo dessa compreensão do Evangelho, porque eles seriam apóstolos, pregadores ali da palavra de Jesus e de Deus também, o que Deus ensina, né? Ele vai nos dizer também que o Espírito Santo nos capacita para sermos testemunha do Senhor, onde estamos e aonde vamos, além de nos capacitar para pregar o seu evangelho, como o próprio exemplo dos discípulos, né? O poder que vinha ali do Espírito Santo é que dava sabedoria, que dava conhecimento. E assim, triste é do homem, né, que acha que tem conhecimento, que não precisa de Deus, que acha que já tem inteligência própria, que nunca vai precisar de Deus. Triste é desse homem, como a gente viu, é muito triste viver pela mísera visão humana, né? Mas feliz e sábio é aquele que vive pela visão de Deus, que busca o ensinamento de Deus e reconhece que não é nada, mas que por meio de Deus ele tem sabedoria, ele tem conhecimento e passa a ser alguém. Né? Então aqui ele vai nos dizer também que podemos ver o grandioso amor de Deus pelo seu povo, a ponto de enviar o seu próprio Espírito para habitar em vós, conforme Jesus disse, que o Espírito Santo de Deus, o Espírito de seu Pai iria descer ali sobre os apóstolos. Então assim, e ele diz aqui também uma coisa muito interessante, né, que é as provas incontestáveis da ressurreição de Jesus. Então assim, não tem uma prova maior do que essa, né, de Deus perante seus filhos, a qual ele envia o seu próprio Espírito para habitar ali entre os apóstolos, né, para capacitar eles de pregar o evangelho, para que sempre eles estivessem sendo fortalecidos, sobretudo perante as provas, né?
Então, assim, que Deus demonstra também o seu amor perante o seu povo, né? Sobretudo quando ele manda aqui, o Espírito Santo descer ali sobre os apóstolos. E também tem, né, não tem prova maior do que isso, do que ter sacrificado seu filho na cruz. Por isso que ele diz aqui, são provas incontestáveis do amor de Deus, porque ali ele sacrificou o seu filho na cruz, né? Então, assim, não tem prova maior do que isso, do que do amor de Deus ali naquele momento, né, que Jesus traz essa reflexão. Então, aqui também a gente pode fazer a reflexão, né, que tem muita gente, como eu já falei, esperando algo extraordinário para crer em Deus. Mas o mais extraordinário já aconteceu, que foi que Jesus veio e mudou a minha e a sua história, né? Já pagou pelos meus e seus pecados. E ele enviou o seu Espírito para estar conosco, nos fortalecer no momento de fraqueza, para nos lembrar, quando nos for necessário, até para nos lembrarmos também de que não estamos sozinhos, pois temos o poder do Espírito Santo em nossa vida. Então, quando a gente dá espaço para Deus, quando a gente procura uma intimidade com Deus e crê e tem fé na esperança de que Jesus virá, e ele virá, a gente sabe disso, então a gente passa a ser fortalecido aqui, como ele diz, e passa a ter esse poder também do Espírito Santo em nossa vida. E assim, Deus é sempre um Deus, Deus conosco, né? O Deus é Emmanuel, é sempre um Deus presente na nossa vida, sempre vai estar perto. Então, que a gente também busca desfrutar dessa intimidade e do poder do Espírito Santo que nos foi concedido aqui, né? Como a Escritura diz, por sua graça, né? Nos foi dado esse poder do Espírito Santo. Então, vamos buscar um caminho de santidade para a gente saber aí se fortalecer com esse Espírito. E ele vai dizer que Jesus foi, mas voltará, e que possamos aprender com esse discípulo, né? E ali, enquanto Jesus não veio, Jesus subiu e ele não sabia o quando, né? Como Jesus diz, não cabe aos discípulos saber, não cabe a vocês. Mas enquanto isso, o anjo desce ali e diz assim, sabe, vão buscar mais a Deus, enquanto ele não vem, vão orar, vão jejuar, vão buscar, e eles vão fazer isso com alegria. Então, que a gente traga essa reflexão também para a nossa vida, né? De sempre buscar, de sempre estar em comunhão com Jesus, para que a gente venha aí ter esse poder restaurador na nossa vida. Porque ele vai nos dizer aqui que é o Espírito de Deus que nos capacita também para termos essa esperança da sua volta, né, e sermos testemunhas também dele, né? Porque conforme a gente já falou em orações passadas, por meio do Espírito Santo a gente consegue viver coisas que é inexplicável, né? São até impossíveis à visão humana, mas que a gente consiga dar espaço para o Espírito Santo para a gente viver sobrenatural e ser testemunhas, né, do que Deus faz na nossa vida, para que a gente também venha a ser aí fortalecido. Então aqui também ele diz que a ascensão de Cristo, né, quando Deus sobe ali, é a certeza em que um dia estaremos também lá no reino dos céus. Então Jesus disse aos discípulos que ele foi para preparar as muitas moradas do Pai. Então assim, vamos ter esperança, né, de que Jesus foi, mas ele vai voltar e que a gente continue aí buscando por ele, continue no caminho de santidade, para que quando ele vier, a gente seja preparado e a gente realmente suba com ele, que a gente também seja ali levado ao reino dos céus e que a gente esteja sempre buscando aí por esse poder do Espírito Santo que nos foi concedido, né? Então, a palavra de hoje é essa, que a gente tem aí um final de semana abençoado. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer nossa oração para finalizar. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra, Na terra como no céu. cada dia Cada dia nos dai hoje. perdoai nossas ofensas, assim como nós Assim perdoamos como nós perdoamos ao nosso não deixes cair em tentação, não deixes cair em mal. livrai-nos do mal, livrai-nos, Senhor. glória para Ave Maria, cheia de Maria, graça, cheia de graça, o Senhor é convosco. Sois vós entre as mulheres. mulheres, Bendito é o fruto bendito do é o vosso ventre, fruto de Jesus. Santa Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, rogai por nós, pecadores, pecadores, agora agora na hora da nossa morte. Amém. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, Pai, do Filho, do Amém. Espírito. Amém. Amém. O Senhor é meu pastor, Nada me nada me faltará. Deus é por nós. Quem Será será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em nome do Senhor Eu e Jesus. minha casa serviremos ao Senhor. Amém.